filósofo preferido, Seraziani. Vamos molhar as palavras. Hoje é sexta-feira. Vamos livear, falar de vários assuntos. Vou dar uma dica pra vocês. Comprei essa capinha na Temo. Compra, tá? Pessoa que tem astigmatismo e compra um telefone laranja, vai entender o que eu tô dizendo. Corre lá, foi baratinha, vale a pena. E ainda seguro, né? Que o telefone, o 17 Pro é muito grande. Pra quem tem a mão de mulher. Vamos assuntar. Essa semana foi bem movimentada nas redes sociais. A gente teve carnaval, né, menina? A gente teve um menino que o sogro bateu nele pra ele aprender a não bater em mulher. A gente tá também no pós-carnaval financeiramente. Nós temos aí a notícia do macaquinho com o bichinho de pelúcia. Eu até abri caixinha aqui pra ver que conceito era esse. Então, assim, senta que lá vem história. Pega papel e caneta na mão, porque a gente vai falar de vários assuntos. E se você tiver um assuntinho, manda assuntinho pra gente assuntar, tá? Lembrando que eu sou Leiliane Mari e trabalho com comunicação e processos terapêuticos. Então, se você tiver alguma demanda dentro disso, manda pra mim pra gente conversar, que tem muito assunto pra gente colocar em dia aqui. Comunicação é tudo na nossa vida, tá? Então, vamos lá. Vamos pro primeiro assunto. Primeiro assunto, o sogro que deu uma surra no genro, porque o genro batia na filha. Vamos lembrar o seguinte, eu tenho uma mulher grávida que está apanhando na cara e um cara que diz que ela tem que apanhar na cara para aprender a respeitar homem. Dar uma surra nesse cara acalma o nosso coração. Dá uma sensação de que alguma coisa foi feita, que ele vai aprender e que ele, né, ele merecia apanhar e etc. Só que, infelizmente, ele não vai aprender. Por quê? Porque o discurso dele, a fala, lembra que eu trabalho com comunicação, ele diz assim, ela tem que apanhar na cara para aprender a respeitar homem. Esse conceito está rígido nele, está marcado. Depois, quando ele vai falar do sogro, ele fala, ele me amarrou, ele bateu em mim, ou seja, ele não consegue ver a dor do outro, ele só consegue ver a própria dor. Quando eu estou apanhando, há sofrimento. Quando ela está apanhando, há um ensinamento. Aqui mora o B.O. Aqui mora o B.O. Infelizmente, dar uma surra nele não vai funcionar pedagogicamente. Vai aumentar a raiva, porque cada vez que eu olhar para essa mulher, eu vou me lembrar que eu apanhei do pai dela. Provavelmente eu vou aumentar a intensidade da porrada que eu vou dar nela. Entendeu? É um ciclo. É um ciclo. É um ciclo muito complicado. Então, esse cara precisa ser acompanhado por profissionais, por psiquiatras, por psicólogos, ver o que é que dá para ser feito, tá? Para reabilitar ele para a sociedade. Porque senão ele vai bater com mais força nessa mulher, ou ela vai largar ele de tanto apanhar e ele vai bater na próxima. Porque na rigidez dele, nos conceitos dele, nas verdades dele, está muito claro o que ele diz. Ele diz que a mulher tem que apanhar na cara para aprender a respeitar o homem. Onde ele formou essa ideia? Não faço ideia. Mas está formada, está cristalizada nele. E está cristalizado nele também a ausência de ver isso como sofrimento. Então, aqui a gente tem vários pontos. Por isso que trabalhar com família, trabalhar com a escuta, trabalhar no lugar da terapia, é um lugar difícil. Porém, entretanto, todavia, né, existe técnica pra gente fazer isso. Então, o primeiro assuntinho, o genro que apanhou do sogro, acalma o nosso coração, dá aquela sensação de alguma coisa foi feita, mas não vai resolver, tá? Não vai resolver. Segundo assunto que rodou aqui nas redes sociais, que eu vi bastante, foi a história do macaquinho que pegou o bichinho de pelúcia como objeto de afeto, né? Esse conceito, gente, ele foi abordado pelo Halo na década de 50 para 60, quando ele fez o experimento da macaca de arame com o macaco de pelúcia. E eles perceberam que o macaco se vinculava ao bichinho de pelúcia porque tinha contato, e o bichinho que dava leite para ele, que era de arame, não dava esse contato. Então, mesmo que suprisse a fome dele, as necessidades básicas, não gerava o afeto. O Claude traz esse conceito que ele chama de economia das carícias, né? O Claude Steiner, que ele vai falar da economia das carícias, ou seja, nós somos seres de afeto, a gente precisa de carinho, a gente precisa de atenção, a gente precisa de colo, a gente precisa de cuidado, nós dependemos disso, nós somos seres vinculados, nós dependemos disso. E o que é que isso acontece? O que é que acontece? Assim como eu preciso de água, eu preciso de carinho para viver, beleza? Só que no deserto, qualquer lama é água.
No deserto, qualquer lama é água. E quando eu bebo lama muito tempo, a água limpa fica sem sabor. Então, assim como o macaquinho, que não teve nenhum tipo de afeto, ele vai se apegar a um afeto falso, que é um bicho de pelúcia, que não é um bicho de verdade, mas que o pouco de contato que eu tenho com ele conforta a minha ferida. Nós, nas nossas relações, vamos viver a mesma coisa. É por isso que a mulher que apanha, ela pega outro cara violento. É por isso que se repetem os ciclos, repetem os padrões de relacionamento, porque o afeto que ela conhece é a água de lama. A água limpa não tem sabor. Então é muito comum a pessoa que tem essa carência de afeto dos pais, da família, quando ela vai para um relacionamento com uma pessoa bacana, saudável, ela fica toda hora procurando briga, procurando conflito, humilhando a pessoa, diminuindo a pessoa, buscando aquele afeto que ela conhece, que é o afeto do conflito, que é o afeto da humilhação, que é o afeto da rejeição, né? Como é que eu conheço uma pessoa que sofreu rejeição? Ela rejeita. A primeira resposta dela é a rejeição. É não, não mais, não é, não para, é porque ela não consegue aceitar nenhuma informação, ela vai ter dificuldade de aprendizagem porque ela rejeita o conhecimento, ela vai ter dificuldade de ter amigos, porque ela rejeita tudo que os amigos dizem, mas ao mesmo tempo ela tem uma comunicação conflitiva. Então a economia das carícias, essa questão dos afetos, ela vai perturbar a tua vida inteira. E não adianta você achar que vai resolver isso sozinha, tá? Você não vai conseguir. Por quê, Leiliane? Porque a escuta terapêutica, ela é desenvolvida por um profissional. Quando alguém me diz assim, por exemplo, você tinha que mudar um determinado comportamento. E aí você não conseguiu. Você tinha que tomar uma decisão, fazer alguma coisa, você não conseguiu. E aí você vem pra mim, o cliente vem pra mim com uma conversa que ele diz assim, mas é porque eu me culpo muito, porque eu já devia ter resolvido isso. Mas eu me cobro muito, porque isso... Quem te cobrou? Quem te culpabilizou? Essa conversa você não desenvolveu sozinho. Você foi abrir as suas feridas para uma pessoa não profissional, para um amigo, para a família, para um vizinho, para um colega, que a gente sempre tem, né? Aqueles coleguinhas. E essa pessoa, como ela não tem uma escuta profissional, ela também não vai ter uma fala profissional. Então ela vai dar para você o que ela conhece, que é crítica, cobrança e ameaça. Então ela vai criticar o que você fez e vai te cobrar fazer mais. Quando a pessoa vem para a terapia desse jeito, a gente já sabe. Essa conversa passou em algum lugar. Você não desenvolveu isso sozinho. Então, se você hoje carrega sentimento de culpa, se você carrega sentimento de cobrança, procura em que conversa alguém te disse que você tinha que fazer melhor do que o que você está fazendo. Porque a gente sempre faz o melhor que a gente pode. A gente joga com o que tem. E a gente está sempre fazendo o melhor que a gente pode. Dentro do que está disponível hoje, tá? Ninguém está empurrando a vida com a barriga de graça. Tá? Não, mas isso aqui eu vou procrastinar, isso aqui eu vou deixar para amanhã. Não existe, tá certo? Então, essa historinha do macaco, ela veio trazer o estudo de Hallow, né? Eu lembro na faculdade a gente estudando os estudos de Hallow. E tem um estudo também de uma enfermeira na França, que foi exatamente isso. Ela trabalhava num berçário, né? De crianças, de bebês órfãos, aqueles bebês que eram doados, né? Na roda dos rejeitados, na igreja. E elas davam comida, limpavam a fralda e eles continuavam chorando. E aí ela chegou e falou, mas vocês já experimentaram colocar eles no colo? E as outras diziam, pra quê? Mas pra quê? Ele já comeu, ele tá banhado, ele tá limpo, não tem por que ele chorar. Então ela traz esse conceito do afeto e do colo, que hoje a gente tem, né? A mãe canguru, a gente tem todos esses processos, a gente sabe a influência do contato na vida das pessoas, tá? O que mais que eu vi de assuntinho, agora eu esqueci, ó. Eu vi o assuntinho do rapaz que apanhou, vi o assuntinho da história do macaco, que pra quem estudou psicologia, behaviorismo, pra quem, né, fez os estudos do baby, aquele bebezinho ficou com medo de tudo que era branco, eu esqueci o nome dele agora. A gente que vem da faculdade, a gente viu isso muito e vê isso muito, né, vê isso muito. Esse sentimento de carência pode virar vingança. A novela. Menina, eu queria poder assistir novela brasileira aqui na Europa, não posso. Eu vi algumas cenas, né? Eu vi a cena. Eu acho que essa novela ela tá sendo educativa, porque a gente trabalha com terapia de casal.
Primeiro para fragilidade financeira. Mulher de marido rico, né? Mulher de marido rico, ela dorme no luxo, acorda no lixo. Ela dorme no luxo, acorda no lixo. Porque quem é rico é ele. Eu caso com uma pessoa rica, quem é rico é ele. Daqui a 10 anos ele tá mais rico, eu tô do mesmo jeito, só que eu tô mais velha. Tô mais velha, com menos, não desenvolvi habilidades, não fiz nada, tá certo? Porque ele é provedor, eu vou viver pra família, eu vou criar os meus filhos. Caia nessa, viu? Caia nessa pra você ver que vai dar muito certo. Então eu acho que essa novela traz esse chá revelação dessa ideia que não existe em nenhum lugar onde o capitalismo existe, do marido provedor. Mulher de marido rico não é rica. Ele continua rico e ela continua no mesmo lugar. Eu acompanho todos os dias divórcio de mulher de marido rico, que durante anos de casamento ele foi colocando, ele mudou o regime de casamento, ele coloca coisas para ela anotar, ele compra as coisas no nome da empresa, no nome do sobrinho, porque ele sabe mexer com dinheiro. Então ele sabe garantir o patrimônio dele. E outra, lembre de uma coisa, o homem que você casou não é o homem que você vai se separar. O homem, depois que escuta a palavra divórcio, e se o divórcio for escolha da mulher, os homens não estão preparados para lidar com a rejeição. Então, eles viram monstros, tá? E o cara que matou os 2 filhos, né? Matou os 2 filhos e se matou para condenar a mulher ao sofrimento. Quem é você para me rejeitar? Quem é você para me rejeitar? Então, essa novela está sendo super educativa. E agora ela trouxe o conceito da amante, né? Esse conceito é bem antigo, o conceito da amante nas relações de casamento, né, na nossa sociedade brasileira. Quando é que a amante nasce? Historicamente, quando é que ela nasce? Lembra que a gente não tinha anticoncepcional, tá certo? Então, eu tinha ali um filho por ano. Chega uma hora que a mulher tá já correndo risco de morte de parto. Então, era comum que o homem fosse na senzala ou que ele tivesse as concubinas, para que ele, né, fosse suprir as necessidades dele, para não pôr em risco a mulher de casa. Lembrando que a igreja proíbe o uso de preservativo, porque no Egito se usava tripa de porco como camisinha, né? Mas aí a gente tem a influência da igreja proibindo, então ele ia lá. E os filhos fora do casamento não tinham direito à herança. Lembra que a gente tem a lei do filho bastardo. Hoje em dia não mais, mas existia, certo? O filho fora do casamento não tinha acesso à herança. Então a gente já vai entendendo essa organização. Então, historicamente, isso começa a existir. Historicamente também existe a mulher que, quando ela é mãe, ela vira meio imaculada. Ela não é mais o objeto de sexo, né? O Filosofia da Alcova traz isso. Ele diz, eu jamais faria isso com a minha mulher. Ou seja, a minha mulher, que é a mãe dos meus filhos, ela é um bicho meio, depois que ela vira mãe, ela não é mais objeto erótico. Então, o objeto erótico vai, né, ser outra mulher que eu vou utilizar como objeto para o meu prazer. Essa não, essa é a mãe dos meus filhos, tem o meu nome, um negócio diferente. Então, historicamente, a gente tem essa adaptação. O que acontece hoje? O casamento, ele sempre foi um acordo financeiro. Ele nunca foi um acordo de afetos. Então, os casamentos eram organizados pelas famílias que tinham interesse de juntar as fazendas, de aumentar o patrimônio, e etc, etc. Ainda existe no mundo casamento arranjado. Então, o casamento por afeto nunca existiu. Ele sempre foi um arranjo comercial, tá? Continua hoje mais do que nunca. Dentro dessa logística, existe a mulher, como diz o Ceará, existe a quenga e a rapariga. A rapariga, ela é tua amiga, ela faz a tua unha, ela vai no salão contigo, né? E ela quer o que tu tem. Ela quer o casamento que tu tem. Ela quer a casa que tu mora, ela quer o carro que tu anda, ela quer o lifestyle que você tem. Então, a mulher que entra na vida, que rouba o casamento, que ela não rouba, né? Porque, né? Ela não, o interesse dela não é no homem. É no lifestyle que ela vê a outra tem, que a outra tem por estar com ele que ela quer, tá? Isso é o que mais acontece. Existe uma lógica muito simples. Onde uma mulher sai chorando, uma não fica muito tempo sorrindo. Então, esse arranjo nunca dá certo. Porque se esse cara desonrou a primeira mulher, deixou ela de tanga, traiu ela, mentiu, humilhou, adivinha o que ele vai fazer com a próxima? Mas aí, né, eu acredito que comigo vai ser diferente, que ele jamais faria isso. Então, essa novela se repete. E
eu acho que essa novela traz essa pedagogia de mostrar que esse ciclo se repete, que ninguém sai ganhando nesse ciclo, porque é uma relação imatura. É uma relação de aventureiros. A relação aventureira é uma relação da adolescência. Então, quando ele fala, perdeu a graça, porque perdeu o esquema da gente se esconder, se perdeu o proibido, se perdeu o flagrante. É exatamente aquele namoro proibido da adolescência, aquele namoradinho que eu tinha que minha mãe não gostava, entende? Ou aquela escapada que eu dizia que ia dormir na casa da minha amiga e ia encontrar com um namorado. Eu tô revivendo o meu afeto, o meu jeito de se relacionar, não passou para a vida adulta, ficou na adolescência. E aí isso só se repete. Então aquele ciclo, né, que eu tenho a mulher, o marido e a amante, e aí estoura a bomba, a amante vira esposa e o cara não quer mais, porque o lugar dela era de amante, não era de esposa. De esposa ele não queria. Eu já atendi um relacionamento que era assim, o cara tá aqui com a mulher, ela engravidou. Aí ele largou ela, ficou com essa. Aí essa ficou grávida, ele largou essa, voltou pra essa. Por quê? Porque ele não gosta de mulher grávida. Simples assim. Então a mulher ficou grávida, ele larga. Aí ela terminou, não tá mais grávida, ele volta. E elas custavam a entender esse arranjo. Ou seja, ele não tem afeto genuíno de vínculo. O afeto dele é com o próprio prazer. Se esse corpo já não é o corpo que me dá prazer, eu vou pegar outro. E não me interessa se você vai chorar e sofrer, que se foda. Aí agora eu vou usar esse. Não, esse aqui não tá mais. Aí eu volto pra cá. Então não desenvolveu o relacionamento. Continuou no interesse. No interesse básico, que é o instinto primitivo da sexualidade. Gente, vou contar um segredo pra vocês. Sexo é instinto primitivo, não é afeto. E o sexo é muito supervalorizado na nossa sociedade. Muito, mas muito supervalorizado. O corpo erótico é muito supervalorizado. Ah, Leiliane, fazer sexo é bom? É ótimo, gente. É ótimo, mas é muito supervalorizado. Muito. As pessoas pagam um preço muito alto por tudo isso. Seja a questão das mulheres estéticas, de ter que se manter com 20 anos o resto da vida para ser objeto de desejo de alguém, seja do quanto as pessoas se aventuram em pegar doenças, em romper relacionamentos, em destruir relacionamentos por meia hora de vucu-vucu. Gente, não tem. Matematicamente não fecha essa conta. Eu digo, gente, é muito trabalho. É muito trabalho. O carnal, ele tem uma crônica que ele, mas não é mais fácil ser fiel? Gente, ser infiel dá muito trabalho. Dá muito trabalho. A pessoa tem que mentir, tem que esconder, tem que combinar com não sei quem. Cara, dá muito trabalho. Então eu acho assim que o sexo é muito supervalorizado nesse esquema. Aquele pastor que a mulher expôs, né? Que ele passou 10 anos indo pro cabaré, 10 anos indo pra zona e traindo ela. É muito supervalorizado. Imagina eu passar 10 anos mentindo, organizando orçamento, organizando rotina, olhando pra cara dos meus filhos, correndo risco de trazer doença pra dentro de casa, fingindo, né? É uma psicopatia meio louca. Depois de uma certa idade, eu percebo de muito tempo, dinheiro e saúde se perde só por causa de sexo. Eu acho que a gente tá precisando crescer nesse modelo de relacionamento. A gente tem uma supervalorização. Parece que o casamento... Parece não, muito nas religiões é isso, né? Por isso que se casa tão cedo nas religiões mais rígidas. Porque o casamento, o sexo fora do casamento é proibido, e a minha meta de vida é só comer alguém, então eu tenho que casar com 18, 20 anos, que é pra poder comer alguém sem ir pro inferno, né? Olha que supervalorização do sexo, né? Olha que... Então, se eu não construo um relacionamento com essa pessoa, um projeto de vida, eu amanhã posso ter uma trombose. Eu já acompanhei casais que a mulher teve um AVC durante os votos do casamento. Durante os votos do casamento ela teve um AVC. Sabe o que aconteceu? Ela foi abandonada. Obviamente, né? Foi largada pelo marido ali naquele lugar. Então, assim, parece que a única meta de vida é meia hora de vucu-vucu. Fica um negócio muito medíocre, sabe? Muito pequeno no meio da coisa. Como eu disse, gosto, acho muito bacana a gente fazer sexo, acho importante, mas acho que tá muito supervalorizado. Muito supervalorizado, né? Muito supervalorizada essa história aí. A gente tá precisando rever muita coisa, tá? E eu acho que a novela tá trazendo esse papel pedagógico de mostrar para nós muita coisa, enfim, desse Paranauê, tá?
Deixa eu dar um recado para vocês. No dia 20 de março, daqui exatamente um mês, vai começar a turma do Foco em Solução. Escuta com Foco em Solução e Viés Inconsciente comigo e com a Débora, tá? Anota aí na agenda de vocês. Semana que vem eu vou postar, vou colocar o link, etc. É uma turma que a gente nunca fez, tá? É um material novo, é um material que tá muito bacana, de comunicação, de solução de conflitos, etc. Ah, Leiliane, eu já comprei o curso de comunicação. Ótimo, ótimo. Esse tá mais pra frente. Esse é um upgrade, vamos dizer assim, tá? Então, comunicação é tudo hoje. Tudo, tudo, tudo. Tudo. E as pessoas cada vez mais perdem a capacidade de se comunicar. E por isso os relacionamentos são tão frágeis. Porque não conseguem. Se eu não tenho comunicação, eu não tenho relacionamento. Nós somos seres de comunicação. Nós somos dependentes da comunicação verbal, visual, física. Nós aprendemos a ser um humano com outro humano, tá? Então, anotem aí. Amanhã eu vou precisar adiar o encontro do Porta de Entrada por uma questão pessoal. Mas vou mandar um assuntinho lá no grupo pra gente trabalhar nossas portas de entrada. Lembra que não adianta você ficar cortando despesa todo dia. Você precisa olhar para onde o dinheiro entra. No último encontro a gente fez um desafio. Se você tiver 10 mil reais hoje de conta para pagar, o que você vai fazer? O que você tem para vender? Qual serviço que você tem para prestar? Leiliane, não tenho nada. Pega uma vassoura e vai fazer faxina. Quantas faxinas você precisa para pagar esses 10 mil? Acabou. É assim que o teu jogo vai mudar. Quando eu quis fazer a minha cirurgia ano passado, 4 anos atrás eu quis fazer minha cirurgia. Eu comecei a fazer conta. Falei, cara, se eu for fazer constelação, eu preciso fazer 40 constelações. Se eu for fazer consultoria, com 2 já tá pago. Então, esse é o esquema. Você tem que olhar pro dinheiro que entra. O dinheiro que sai já saiu. Já saiu. Esquece. Já saiu, ele não volta mais. E você deixar de comer uma pizza, deixar de ir pro cinema, não vai fazer upgrade financeiro na tua vida, tá? O que vai fazer upgrade é você olhar pro dinheiro que entra. Pronto. Onde que eu vou hoje fazer dinheiro? O mantra do dinheiro é: venda acontece todo dia. Salário só cai uma vez por mês. Salário só cai uma vez por mês. É dali para menos. Não vai mudar. Venda acontece todo dia. Venda você pode fazer ela acontecer todo dia. Se você estiver disponível para isso, se você gostar de vender, se você gostar de dinheiro, se você puder ter mais dinheiro do que os seus pais, tem várias camadas aí. Deixa eu contar um último babado para vocês. Eu sou uma pessoa órfã, certo? A minha família toda já faleceu, né? Meu pai, minha mãe e minha irmã. É muito comum que as famílias aprisionem as pessoas nesse lugar. Tipo assim, cara, tu já escapou, tu já tá viva. Então tu só vai ficar daí pra menos. Não inventa. Não inventa. Você tem que ficar aí. Você não pode gostar de viver, você não pode viver bem, você não pode ter dinheiro, você não pode ter mais do que os teus pais tiveram, você não pode ter mais do que aquela pessoa que morreu teve. Então, o luto nas famílias, ele é muito chamado para esse lugar, tá certo? Então, e eu não sou essa pessoa. Eu digo problema deles, né? Problema de vocês, porque a minha mãe lutou até o último dia de vida para que eu vivesse bem. Não foi para eu viver mendigando, não foi para eu viver com pouco, não foi para eu viver sofrendo. Meu pai, a mesma coisa, né? A minha irmã, infelizmente, sofreu um acidente de carro, não deu nem tempo de se organizar para isso. Mas a minha mãe batalhou muito para que eu vivesse bem. Ela não batalhou para eu ficar aqui morrendo, chorando, dizendo, porque eu perdi minha mãe com 23 anos, e aí a minha vida deu para trás, e aí depois da... Não. Minha mãe batalhou muito para me dar educação, para me dar dente bom, para me dar saúde, para eu avançar, para eu viver, né? E um mantra que eu repito muito nas constelações é: eu fico na vida um pouco mais, tá? Eu fico na vida um pouco mais. Então, cuida. Nós estamos na turma do Porta de Entrada. Infelizmente, eu vou ter que adiar a Porta de Entrada amanhã, mas não estressa não, que vai vir coisa boa, tá bom? Cheiro.